Olá, professor Danilo do curso FIRST e começamos a aula 1 do curso de trigonometria. Começaremos com o ciclo trigonométrico. Circunferência com centro na origem, centro 0, 0 e raio unitário, raio 1. Observe que quando analisamos o ciclo trigonométrico, são 4 pontos muito importantes de saber as coordenadas. E por quê? Porque eles serão muito úteis depois quando for trabalhar, tanto com o seno quanto com o cosseno. O ponto A, como a circunferência tem centro na origem e raio 1, o ponto A tem coordenadas 1 para x e 0 para y. O ponto B, que está sobre o eixo y, o ponto B vai ter coordenadas 0 para x e 1 para y. O ponto C terá coordenadas menos 1 para x e 0 para y. E o ponto D terá coordenadas 0 para x, menos 1 para y. Certo? Passando para a ideia de ciclo trigonométrico para arcos trigonométricos. Bem importante ressaltar que este ponto, o tal ponto A que vimos agora há pouco, de coordenadas 1 e 0, ele é conhecido como o ponto de origem dos arcos. Então vocês têm que entender que um arco trigonométrico é um arco orientado. Isso é muito importante. Então observe que os arcos que adotarem este sentido, tá vendo? Que é o sentido anti-horário, serão arcos de medida positiva. Enquanto que os arcos que fizerem este sentido serão arcos de medida negativa. E este ponto é a origem dos arcos, que seria o ponto 0. Diante desse cenário, colocaremos para vocês alguns arcos que consideramos muito importantes. Observe. Um arco de 90 graus positivo é o arco que começa aqui, como todos os arcos, e vão percorrer 90 graus. Então aqui está, isso é muito importante você saber, aqui está a extremidade do arco, de 90 graus. Já nesse outro, marcaremos um arco de 180 graus. Ou seja, este ponto é um ponto da extremidade do arco. Aqui não é 180, aqui é a extremidade de um arco de 180 graus. Continuando, nós teremos mais 2 arcos que são importantes vocês saberem. Um arco de 270 graus, sempre começando aqui, na origem dos arcos. 270 graus, a sua extremidade está aqui. E, por fim, um arco de extremidade de 270 graus para o de 360 graus. A sua extremidade coincide com o 0, mas não é a mesma coisa, ou seja, eles param na mesma posição, mas representam situações completamente diferentes. Tá certo? Prosseguindo os arcos trigonométricos, vamos fazer uma análise do ponto de vista dos arcos de medidas negativas. Observe. O que seria um arco de medida 90 graus negativa? Parte da origem dos arcos, como todos os arcos trigonométricos, e andam 90 graus no outro sentido. Do mesmo modo, um arco de 180 graus no sentido negativo seria um arco cuja extremidade para aqui
Esse é menos 180 graus. Ou seja, o que o aluno tem que entender é que o negativo só é para indicar o sentido. A forma como você vai fazer é a mesma. Um arco de menos 270 graus. Origem dos arcos, sempre aqui. Menos 90, menos 180, olha só. Menos 270 graus está aqui. E por fim, um arco de menos 360 graus. Origem dos arcos, como sempre. Percorre o sentido anti-horário. Agora o horário, perdão. Vem para cá. Menos 360 graus. Tá certo? Importante destacar os quadrantes, né? Independente do sentido que você percorra, os quadrantes serão marcados sempre nessa ordem. Olha só. Então aqui você tem primeiro quadrante, você tem o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então a forma de limitar os quadrantes são inúmeros, mas a gente pode definir para ficar um pouco mais fácil para a gente e seguir o esquema do vestibular como de 0 até 90 graus, excluindo as extremidades, né? Entre 0 e 90, o primeiro quadrante, entre 90 e 180, o segundo quadrante, de 180 a 270, o terceiro quadrante, e entre 270 e 360, o quarto quadrante. Muita atenção que pode aparecer para vocês também em radianos. Então, observe que o 90 graus é π sobre 2 radianos, o 180 graus é π, o 270, 3π sobre 2 radianos e o 360, 2π radianos. Tá certo? Então, o que é interessante é que o sentido na qual se conta os quadrantes é sempre esse. A forma de definir pode ser, por exemplo, de 0 a menos 270. Ou às vezes a FUVEST, por exemplo, já colocou de menos 90 até 90 para definir terceiro, quarto e primeiro quadrante. Isso depende do tipo de questão que você está vendo. O interessante é você saber os sentidos nas quais os quadrantes são definidos. Bom, uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar é a conversão. Conversão do quê, professor? De graus para radianos. Então, uma regra de 3 resolve isso muito bem. E de que jeito você faz essa regra de 3? Você vai associar graus e radianos. Graus e radianos. Então, você vai ter que 180 graus vai representar π radianos. Para um arco alfa em graus, você vai ter beta em radianos. Agora, eu ressalto que um vestibulando precisa ter uma certa agilidade nessa transformação. Então, vou dar algumas dicas para vocês. Então, veja. Como o π radianos representa 180 graus, eu ressalto que 90 graus nada mais é do que metade de 180. Então, você divide por 2, ou seja, π sobre 2 radianos. Quer ver outra situação? 60 graus. 60 graus nada mais é do que π dividido por 3, ou seja, você pega 180 graus e divide por 3. O 45, reparem comigo, é metade de 90. Se é metade de 90, é metade de π sobre 2, ou seja, π sobre 2 dividido por 2. π sobre 4 radianos. O 30 graus é você pegar o 180 e dividir por 6, ou seja, pega o π e divide por 6. π sobre 6 radianos. Tá certo? Uma outra coisa comum que pode aparecer em algumas questões para vocês é o fato de você ter um radiano representar aproximadamente 57 graus. Atenção a essa informação aqui, que pode aparecer em exercícios. Bom, para finalizar essa parte inicial e básica de ciclo trigonométrico, vamos falar sobre os arcos simétricos.
Os arcos simétricos serão fundamentais para você entender toda a estrutura do ciclo trigonométrico e, consequentemente, dar resposta àqueles exercícios bem longos. Observe. Bastante atenção a isso. Então, se você tem um arco no primeiro quadrante, que é a extremidade dele, observe a extremidade da linha X, porque a origem de todos estão aqui. Então, você pode encontrar arcos que são simétricos no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Certo? Então, essa simetria se dá da seguinte maneira. Isso aqui é um arco de medida X. No segundo quadrante teremos 180 graus menos o X. Já no terceiro quadrante, o que nós teremos será os 180 graus mais X. E por último, aqui no quarto quadrante, 360 graus menos X. Isso é extremamente importante para você. Agora, do mesmo jeito que aparece em graus, pode aparecer também em radianos. Então, observe aqui. Em radianos, basta você transformar os 180 graus em π e o 360 em 2π. Então, observe. X no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto teremos os arcos simétricos. E observe que aqui seria o π menos x. Aqui se teria π mais x. E para cá, o 2π menos x. Então, esses arcos simétricos são extremamente importantes para finalizar exercícios bem longos de trigonometria. Então, às vezes você resolve um exercício gastando uma álgebra muito precisa e aprofundada, mas chega no final, se esses conceitos não estiverem bem fixos na sua cabeça, é possível que você perca um tempo ou até um exercício por conta disso. Bom, essa foi a primeira aula teórica. Segue em anexo alguns exercícios para vocês treinarem. Muito obrigado e até a próxima.